a gente vai para o topo da nossa pirâmide, que é o nível 3, que tem justamente menos pessoas aqui nesse grupo, né? Menos pessoas no sentido, desculpa, menos vagas de trabalho sendo ofertadas aqui. O nível 3, ele é o que exige mais antes de você entrar na profissão, antes de você começar a atuar na profissão. A minha profissão atual, como psicólogo, é um exemplo de trabalho muito claro de nível 3. Né? Se às vezes você tem até algumas faculdades de algumas áreas, como por exemplo, vou fazer TI, vou fazer análise e desenvolvimento de sistemas, ou alguma coisa assim, mas você pode tá nem aí para isso, trabalhar no nível 2 aqui, né, e sem precisar fazer isso, tem alguns trabalhos que vão exigir que você faça no mínimo uma graduação, que tem uma pós-graduação, uma especialização, que você passe na prova da OAB que você tem que estudar, né, para fazer direito, que você faça uma residência se você está indo ser médico, né, muitas vezes você vai ter que fazer um estágio, ok? Ou seja, você vai ter que trabalhar sem ganhar, né? O estágio obrigatório da faculdade. Você trabalha sem ganhar para poder aprender. Tipo, a pessoa tá te fazendo basicamente um favor de te ensinar. Ok? O que você está ganhando é conhecimento. Antes de você poder exercer de fato a tua profissão de maneira remunerada. Então, e tudo isso começa com eu tenho que terminar o ensino médio, tenho que estudar para passar no vestibular, tenho que fazer uma graduação, pode ser até um tecnólogo, vamos dizer aqui. Eu vou colocar como um tecnólogo, qualquer coisa de tecnólogo para cima, tá? 2, 3 anos ali, acho que não sei se 3 anos é o mínimo para tecnólogo, mas vamos dizer, 3 anos para cima é o mínimo que você vai precisar e olha quanto de investimento você precisa, né? Muitas vezes você vai ter que estar trabalhando para se sustentar ali ou vai ter que contar com uma família que consiga te sustentar por mais alguns anos depois de você ter saído do ensino médio, né? Então ou você vai ter que ter juntado dinheiro em algum momento da tua vida no meio para parar de trabalhar, às vezes para conseguir fazer com cabeça ali um curso que seja em período integral, como por exemplo foi o meu curso, né? E aí o que, que acontece? Você tem um nível de investimento de anos antes de você poder ganhar R$ 1 trabalhando naquela tua profissão. Então por isso que ele está ali no topo, ele é o que exige mais investimento para você conseguir exercer a profissão. E outra característica, né, para estar no topo tem menos vagas sendo ofertadas aí no mercado de trabalho para isso. O que, que acontece? Ganha mais? A gente vai ver um pouco mais sobre essa questão aí, mas a ideia que as gerações anteriores ensinam para nós e que era muito verdade na época deles sim, trabalhos de nível 3 sempre vão pagar mais do que trabalhos de nível 1 e trabalhos de nível 2. Fez faculdade, você está com emprego garantido e um emprego que vai te pagar bem e tudo mais. Hoje em dia não é mais bem assim. Eu não acho que essas coisas sejam marcas do nível 1. Eu diria que ter um trabalho mais garantido e tudo mais é marca de trabalho de nível 1 hoje em dia. Não é mais de nível 3. Tá, desculpa, nível 3 eu falei errado ali agora há pouco. Então, o trabalho de nível 3 ele é um trabalho no qual você vai ter uma mistura desses dois níveis aqui. Você vai ter, muitas vezes, um trabalho que vai ser de CLT ou alguma coisa do gênero, né? Só que você vai ter muito estudo para chegar lá. E muito estudo formal, ok? Você vai ter que investir, você vai ter que estar se auto-aprimorando o tempo inteiro. Então eu diria que é um trabalho que exige muita competição, porque você tem que sempre estar atualizado, o que vai lembrar um pouco mais essa questão do nível 2. Você tem que sempre estar buscando seus diferenciais, sempre tá bem afiado nas coisas, só que no nível assim muito mais intelectual, de teoria, de técnica, né? Um estudo de, putz, eu vou ter que estudar artigo e tudo mais, né? Para conseguir estar competitivo, para estar empregável no nível 3. Então, se o que determina a tua empregabilidade no nível 1 é o teu currículo, o que determina a tua empregabilidade no nível 2 é o teu portfólio, o que determina a tua empregabilidade no nível 3 é o teu Lattes, que é aquele currículo, vamos dizer assim, né, de pesquisadores, que a gente tem aquela plataforma brasileira que é reconhecida como a melhor mundialmente, inclusive. Eu acho isso incrível. Que é uma plataforma do CNPq, das pesquisas, né? Então, assim, você tem um Lattes e falar, putz, publiquei tais artigos, vi isso, vi aquilo tal. Caramba, muitas vezes, né, isso aí que vai fazer o teu nível 3 valer a pena. Mas não é apenas o Lattes, você pode, se você não quer ir tanto para a área de pesquisa, pode ser uma questão assim, um portfólio nível 2, só que um portfólio mais intelectualizado.
que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu tô dando, mostrando o meu valor social aqui, falando, olha, eu tenho uma capacidade aqui, né? Eu tenho meu lápis bonitinho, eu tenho um livro publicado, eu tenho tudo isso, mas pô, eu estou mostrando aqui a minha capacidade de teoria, de como o que eu sei pode mudar a vida das pessoas e tudo mais, é o meu portfólio, né? Estar fazendo essa live com vocês agora é o meu portfólio de nível 3, né? Então ele é uma questão assim muito mais, é um portfólio bem mais intelectual. É um portfólio mais cheio de teorias, né? É a pessoa que vai falar das vantagens que você vai ter de contratar os serviços dela, muitas vezes. Ou é você ter um currículo super intelectualizado, que é um currículo de quantas pós-graduações você tem, e quais empresas internacionais você foi, né? Então isso que vai ser muitas vezes a tua empregabilidade de nível 3. Você vai querer muitas vezes um trabalho mais estável, ou um trabalho que seja com clientes também, ou pacientes, se for em área de saúde, só que você investiu bem mais. Por isso que eu falo, ele tem algumas características que vão ser dos níveis anteriores, só que o que vai diferenciar é você ralou pra caramba intelectualmente para chegar até lá. Né, aquelas noites mal dormidas que eu estava falando. Assim, vamos falar de uma maneira mais neutra. Você investiu muito na tua formação técnico-teórica para você conseguir ter isso aqui. Então, teoricamente, a tua hora vale mais. Teoricamente, tá? Então, veja só, para pessoas que não gostam de estudar coisas mais teóricas, né? Putz, eu tenho que estudar história, eu tenho que estudar biologia, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar física, eu tenho que estudar qualquer coisa assim. Caramba, é óbvio que a pessoa não vai se dar bem num trabalho de nível 3, né? Quem sabe ela já odeia a ideia de estudar para um vestibular, né? E se ela passa, se ela pega um vestibular daqueles que são de escola particular, que você não tem competição nenhuma, por exemplo, né? Beleza, mas aí você vai ter que ficar anos fazendo aula e tal. Cara, para algumas pessoas isso é uma das piores coisas que existem. Né? E não tem nada de errado com isso. Assim como não tem nada de errado com uma pessoa que odeia ter patrão e que vai odiar um trabalho de nível 1. Né? É, é um trabalho que eu diria que também tem vários tipos de estresse, porque são trabalhos em que você vai ter que estar sempre assim melhorando muito e correndo atrás e vendo coisas de cientificidade, porque são conhecimentos que estão muitas vezes se atualizando rapidamente, né? Então, se no nível 2 você acaba tendo um pouco de uma sobrecarga de ter que ficar pensando em questões relacionadas a técnicas de marketing, administração e ser criativo, cara, no nível 3 você vai ter que ter uma criatividade intelectual muito grande, uma capacidade de pesquisa, de atualização que podem ser muito estressantes para muita gente. Tem gente que vai amar isso, mas tem gente que vai falar, cara, isso aqui não é para mim, ok? Tem gente que vai falar, poxa, que acontece aqui, né? Tipo, eu tenho que ficar fazendo tanto investimento, tenho que ficar horas semanalmente estudando para continuar sendo empregável. Que loucura é essa? E tem gente que vai falar, nossa, é o meu sonho, né? E assim, eu poderia dar muito mais exemplo de características de trabalho de nível 3, só que é o que eu vou falar o restante do tempo com vocês agora, né? Então, eu acho que vocês podem ter percebido aqui que talvez o nível 3 esteja um pouquinho oculto, mas eu já vou falar mais aqui. Mas vocês devem ter percebido que temos aqui ideias, né, de temos três níveis diferentes que o principal do que está marcando a diferença entre eles é o quanto que você precisa investir na tua vamos dizer assim, na tua profissionalização técnico-teórica para você exercer cargos ou ser contratado por clientes em qualquer um desses níveis aqui, tá certo? Nível 1 menos, nível 2 mais ou menos, nível 3 bastante.